eu perdi o contato inicial com o Brasil, porque quando o Brasil Builds chegou a Joanesburgo, foi quando eu saí para trabalhar no 4º ano. E então, quando eu voltei, já o interesse pelo Brasil Builds já tinha passado. Quando eu andei no 5º ano, tivemos uma visita de um dos sócios de Lubetkin. E Lubetkin, que é uma outra personalidade também extremamente importante no que está a acontecer ao movimento moderno, era uma das preocupações que andava no 5º ano, que veio ser exagerada pela visita de um dos sócios, que tinha sido um ex-estudante da EA. O Niemeyer de Brasil Builds é um Niemeyer um bocado distante. É o livro do Papadakis que lança o Niemeyer por todo o mundo, porque a personalidade mais importante do Brasil até o lançamento do Oscar Niemeyer era Lúcio Costa. É Lúcio Costa que convida Corbusier, é Lúcio Costa que dá apoio e é Lúcio Costa que trata com o ministro da Educação brasileiro quando há mudança do Ministério do Brasil de ficar fora do Rio e de voltar para o centro do Rio. A mudança para o centro do Rio é imensamente feliz e é realmente o primeiro edifício moderno de cidade que aparece no Brasil, em que o público caminha entre ruas através do Ministério da Educação, que é um terreno livre por onde se passa naquele emaranhado retilíneo de quadradinhos fechados, que é o resto do Rio, como era na altura do fim da Segunda Guerra Mundial. E quando é que recebe o livro do Papadakis? É pouco, 2, 3 anos depois, com a guerra já ganha, com tudo estabelecido. O Niemeyer tinha-se tornado famoso quando ele, juntamente com o Lúcio Costa, mas é ele que desenha o pavilhão do Brasil na grande exposição internacional de Nova Iorque, em que os Estados Unidos ainda não entraram para a guerra, estão com um fulgor muito especial, e o edifício mais espetacular que aparece nessa exposição é o Pavilhão do Brasil, com uma grande rampa de acesso, com imensa vegetação e um edifício muito diferente de todos os outros edifícios futuristas que aparecem. É um edifício tropical com uma presença extraordinária. Tem alguma influência na sua obra esse edifício? Não havia pavilhão de Moçambique. Não havia grande influência. Aquilo que me fascinou muito quando eu vou ao Brasil, já tardiamente, já depois do fascínio do Oscar Niemeyer ter passado,
é o trabalho em Pampulha e andar à roda do Ministério da Educação no Brasil, porque o Ministério tem uma escala muito, muito especial, tem uma escala urbana com aqueles pilares com a altura de 2 ou 3 andares que são espetaculares, tem uma decoração em azulejo do Portinari, que era um pintor que eu andava a observar. Era um pintor que tinha por temas os temas do trabalho da gente pobre do Brasil, de quem é que trabalhava no café, de quem é que trabalhava nas roças e tudo isso. E foi também uma ida, por acaso, a Belo Horizonte. Compro um bilhete para ir a Brasília. A Dori não quer ir. Havia de ser uma caloraça infernal. Decide ficar no hotel do Rio. E então eu compro uma ida e volta numa companhia aérea que eu não sabia que estava em falência. Bom, um bocado como estão as companhias agora também, mas talvez por razões diferentes. Vou apanhar o avião à Baixa do Rio, porque havia um pequenino aeroporto para bimotoras que levantavam voo junto ao mar, numa GAR fantástica, numa GAR brasileira, sem controle nenhum. A pessoa saía do táxi ou do autocarro e andava e entrava. Era um edifício todo em pilares. É, curiosamente, um edifício que nunca é visto. Não sei quem é que o fez, mas é um edifício espetacular. Apanho o avião e o avião fazia escala em Minas Gerais, que era Belo Horizonte. Então, quando nos aproximamos de Belo Horizonte, que tem um aeroporto difícil entre montanhas, o piloto avisa que um dos motores não está a trabalhar, de forma que fazemos uma aterragem de emergência, acompanhada. Enfim, não aconteceu nada, saímos todos. Estão sempre a dizer que aquilo vai ficar pronto, é um instante. A certa altura metem-nos outra vez no avião, andamos a fazer uma corridazinha na pista, mas voltamos outra vez para o aeroporto, porque agora é preciso mandar vir um outro motor do Rio. Bom, eu inteiro do tempo que pode o motor levar a chegar, alugo um táxi e vou primeiramente ver o Yacht Club, que é realmente um edifício espetacular. Já estava um bocadinho maltratado, já não parecia a mesma coisa de quando tinha sido fotografado, mas isso é tradicional na maior parte dos edifícios. Depois vou ver a igrejinha de São Francisco, com os murais de Portinari, da vida de São Francisco. Essa não me pareceu tão extraordinária. Tinha uma belíssima arquearia em betão e depois pedi para me levarem ao casino, que já tinha perdido a pala e que já não era casino, era o Museu de Arte. Bom, era
um bocado como são as coisas em Portugal, que são feitas para uma coisa, depois são feitas para outra coisa. O museu estava fechado e eu não pude gozar o interior porque aquilo tem, conheço de desenhos, tem um interior extremamente interessante. Finalmente chega o motor, lá metem o motor e o avião parte para o destino final, que era Brasília. Sobrevoamos Brasília, aquilo era um descampado extraordinário. Aterramos, o aeroporto é, como é costume, longe da cidade. Saio da gare, arranjo um táxi, é um DKW velhinho, sento-me ao lado do dono, ele tenta pôr o carro a trabalhar, depois pede-me para lhe empurrar o carro. Está bem, eu vou lá para fora, empurro o carro, ele consegue que aquilo pegue e começamos a passear pela cidade. A cidade está por acabar, é uma cidade muito estranha, porque duas artérias principais cruzam-se num ponto central. Era mais realista ter nesse ponto central uma estação de caminhos de ferro que ligasse aquilo tudo, mas não, aquilo é feito para automóveis e autocarros. Enfim. Qual é que foi o edifício que gostou mais em Brasília? Foi o teatro. O teatro não estava rebocado e parecia uma mastaba egípcia, uma coisa gigantesca. Eu tirei fotografias que não encontro e era realmente espetacular. Também gostei muito da estrutura que depois desaparece com bonitos da Catedral de Brasília, que é uma catedral subterrânea, em que aquele chapéu estrutural é a cobertura da catedral subterrânea. Estava em construção tudo. Também aquela agência dos hambúrgueres americanos, que é o Palácio da Alvorada, cujo símbolo foi apanhado. Como é que se chamam os hambúrgueres que estão no Rossio? McDonald's. O McDonald's do Rossio, que usa o mesmo tema, daquela estrutura às avessas. Depois peço para onde que me levem, aonde há gente, e então vou ao MUSEC de Brasília. E aí havia lojas, restaurantes, também fotografei, era um centro populacional com imensa atividade. E tinha sido lá que os arquitetos tinham estado com a construção daquela cidade fantasma feita do nada, que estava ali no meio, tinha aparecido no meio de um deserto. Ó Pancho, fala-nos um bocadinho da sua ida para a Bienal de São Paulo, em 61. Bom, isso tinha sido uma das razões, porque tínhamos ido ao Brasil. Uma das outras razões para ir ao Brasil era para ver como era o Brasil, porque
o que se tinha passado em Angola parecia-nos absolutamente horripilante, tanto a revolta de Luanda como aquilo que seguiu à revolta de Luanda. De forma que, em conversa com a Dori, tínhamos pensado ir ver o Brasil para ver se valeria a pena ir para o Brasil. Bom, voltamos horrorizados do Brasil, porque parecia uma economia muito precária, muito difícil, especialmente no norte, especialmente na Bahia. Não havia trabalho, a coisa era mais para turistas americanos do que qualquer outra coisa. Em que cidade esteve nessa visita de 61? Bom, o voo levou-nos a São Paulo. O aeroporto novo de São Paulo era noutro país. Era um caminho que nunca mais acabava, numa estrada a desfazer-se, numa autoestrada nova, já com o piso todo desconjuntado. Chegamos ao hotel, tínhamos reservas, sim senhor. Eu telefono para a Bienal, julguei que tínhamos chegado e que já tinha sido inaugurada, mas não. Tinha sido suspensa a abertura, tinham corrido com o Jânio Quadros, tinham arranjado um presidente novo, que era o Goulart, e então é ele que, passado um dia ou dois, vai abrir a exposição com uma grande agitação, com seguranças, com uma grande atrapalhada, uma multidão gigantesca, tudo um bocado a correr. Que obras é que mostrou na Bienal, Pancho? As obras que eu expus na Bienal foi o Leão Garri, as 12 casas da Coop, com o mural de texturas de pedras ao fundo, e a Casa Avião do Dr. Leite Martins. E como é que apareceu essa oportunidade de expor na Bienal? Eu escrevi-lhes, disse que queria expor, que vivia em Moçambique. Eles responderam que gostavam muito que eu expusesse, uma carta muito amável, mas disseram que devia haver alguém do governo, do Estado, que apoiasse a minha ida. E eu fui ter com um amigo meu, que era o senhor que estava no turismo e na cultura, e disse-lhe: olha, quero ir à Bienal, vê esta carta. Eles dizem que sim, senhor, mas que tenho que ter apoio do Estado. E ele escreveu uma carta que eu fui mandar para o Brasil, e lá disseram que é com muito gosto, sim senhor. Quando chego à Bienal e compro ou oferecem-me o catálogo, dou conta que afinal eu vivo num país que não é Portugal. Lá só aparece Moçambique, que é assim uma coisa, bom, uma coisa bastante estranha. Ó Pancho, quando esteve lá foi chamado Niemeyer do Índico. Lembra-se disso? Não, isso foi depois, numa reportagem de um brasileiro que vem a Moçambique e que diz que eu sou o Niemeyer do Índico. E quando é que foi isso? Pouco tempo depois. E essa passagem, quando esteve lá, depois deu conferências na escola, não foi? Fui a uma escola, disse que tinha uns slides para mostrar,
e fiz uma preleção que se intitulava As Coisas Não São Aquilo que Parecem que São. E o que é que mostrou nessa conferência? Mostrava edifícios estilo chão, estilo Guedes, e mostrava também os arranha-chãos. Como o Brasil era muito uma terra de arranha-céus, o arranha-chãos fazia casinhas em terrenos de onde as pessoas normalmente punham um prédio, primeiramente de resto do chão e mais 3 andares, em Lourenço Marques. Depois de resto do chão e 7 andares com elevador. Até que chegamos a resto do chão, cave, sobre loja e 17 andares, com elevadores, que parecia uma loucura transformar a cidade numa especulação terrível e uma densidade enorme, ao passo que, quando havia terrenos muito fundos, podíamos fazer casas de um lado, casas do outro e ter um acesso, um beco de acesso central que era comunal. E as pessoas teriam o direito a ter um título para cada casinha com o seu quintal de trás. Okay. E essas casas eram feitas para uma cooperativa de construção de casas e depois passou-se em Lourenço Marques a fazer esse tipo de casas em quarteirões que ou podiam levar 4 casas numa esquina ou 4 casas entre 2 talhões com terrenos de pouca profundidade, ou então fazer o esquerdo-direito quando o terreno era profundo. E passaram-se a fazer casas. E muitas outras pessoas copiaram a ideia dessas casas. Ó Pancho, e a outra obra que o Pancho levou ao Brasil nessa altura, o Leão que Ri. Podia falar-nos um pouco sobre o Leão que Ri também foi. Também foi, eu sei. Foi, sim. E podia falar-nos um pouco sobre o Leão que Ri? Bom, o Leão que Ri era um terreno, exatamente um terreno de esquina estreito, que a certa altura se começou a falar que a Câmara ia reduzir o que se podia fazer nesse terreno. Eu fiz o projeto para ser aprovado muito rapidamente, foi aprovado e dei-lhe uma outra volta de design e começamos a construir os toscos do prédio. Tinha um construtor que me tinha dado preço para os toscos. Os toscos custavam, na altura, 300 ou 400 contos, que eu ia pagando porque queria eu acabar o prédio sem ter aquela fúria que os empreiteiros têm de acabar o prédio depressa para despachar. De forma que, depois disso, fiquei com alguns dos pedreiros, e arranjei eu quem metesse o parquet, quem fizesse a esquadria, quem viesse a sentar a esquadria, e finalmente comecei a fazer as texturas em pedra, os murais e aquilo tudo que levou um tempo enorme. Os meninos que brincavam na obra, a casa passou a chamar-se a obra.
porque levou 1 ano e meio ou 2 anos a acontecer. Eles pulavam do primeiro andar do que foi o meu escritório a certa altura, o meu ateliê, para um monte de areia que estava por baixo. E como é que foram feitos os dentes do leão que ri? Os dentes foram feitos, foram demolidos, foram ensaiados por um pedreiro que fazia rebocos, que era como é que ele se chamava? O Gonçalves. O Gonçalves era um pedreiro de Inhambane que trabalhou também nos murais do Zambi e que depois saiu para chofer de um engenheiro dos caminhos de ferro, porque era uma subida social dele passar a funcionar como empregado dos caminhos de ferro, com todas as proteções e vantagens. O Leão que ri não tinha nome, era a obra. A certa altura eu tinha um fascínio com o leão. Numa casa no Alto Maié, que tinha um leão à porta. E eu gostava imenso do leão e pensava que podia comprar o leão. Não queriam vender o leão. Pensei copiar o leão. E com o Gonçalves, na parte de trás do terreno do ateliê, comecei a fazer umas covas para fundir o princípio do leão em betão. Fiz-lo uma vez, não me parecia. Depois, com o Filipe também começou a fazer leões em madeira. Eu dava desenhos do leão, dizia como o leão devia ser. Houve um delírio de leões, toda a gente queria um leão. Fez-se uma quantidade de leões em madeira, mas não eram os leões que eu queria. Até que terceira ou quarta volta, em betão, apareceu um leão de que eu gostei. E fomos a cavalo e pô-lo num cubo que ficava à entrada. E a primeira reação de toda a gente: olha, o leão está-se a rir, ou o leão está a sorrir. E foi aí que ele ficou o leão que ri. Nada mais. Pancho, e a sua, agora gostava que falasse um bocadinho também nos anos 60, quando vai ao Brasil, também é o momento em que a sua obra começa a sair lá fora, a ser noticiada lá fora. Não tinha sido no ano anterior. No ano anterior tínhamos ido, nessa ida ao Brasil, tínhamos levado a lonca. Que tínhamos para ir ao Brasil, deixamos a lonca com o meu pai numa propriedade próxima de Viseu. Ela ficou com o meu pai na aldeia, enquanto nós fomos ao Brasil. No ano anterior tínhamos ido para a Inglaterra com o Pedro e foi a minha primeira visita à Inglaterra. Chegamos à Inglaterra e primeiramente andamos um dia a ver, tinha cartas de apresentação
para gente amiga, para Roland Penrose, do Instituto de Arte Contemporânea, e fui à procura dos editores daquela outra revista, Architectural Design, que era o Theo Crosby, que eu conhecia, que tinha sido estudante na África do Sul. Vou ter com eles com uma caixinha de fotografias a preto e branco. Conheço a Mónica Pigeon. Ficam encantados, querem publicar, temos uma grande conversa. O serviço editorial da Architectural Design é uma grande mesa. De um lado está o Theo Crosby, do outro lado está a Mónica, e recortam coisas, têm fotografias, trocam impressões um para o outro, e era assim que aquilo funcionava, muito artesanal. Passado uns dias, vou aos escritórios da Architectural Review e peço para falar com o Benham. Eu estava um bocado incomodado com o Benham, porque o Benham tinha escrito um artigo na review anterior sobre um edifício em Itália, que era a Bottega de Erasmus, de dois jovens italianos, que me esqueço agora o nome, em que o Benham tinha declarado que estes revivalismos da arte nova, que eram inconsequentes, que eram uma coisa assim. E eu dizia ao Benham que a arte nova é que era o princípio do verdadeiro movimento moderno, que depois é aniquilado pelo racionalismo, pelo funcionalismo, pela ideia de que as coisas não têm uma função simbólica e tudo isso. Ele gostou imenso do meu argumento, que era para discutir, e diz, vamos beber qualquer coisa. Ele levou-me para a cave. Eu tinha-lhe dito que tinha uma caixa de fotografias para ele ver. Então, quando eu começo a mostrar-lhe as fotografias da Saipal e do Leão Carri, aquela coisa toda, ele ri-se, diz, nós temos que publicar isto vai mesmo em cheio. Olha, tens que vir conhecer o Old Man. O Old Man era o G.M. Richards, que era o grande pioneiro da arquitetura moderna em Inglaterra. Voltei passado uns dias para o conhecer, e estava combinado que eu teria que arranjar alguém que escrevesse uma história sobre mim em inglês. Eu disse-lhe, olha, foi também quem tirou as fotografias, é um rapaz que fez recentemente um mestrado na América, que está a trabalhar na WITS, ensina na WITS e passa grande parte do tempo conosco em Moçambique. Sim, está bem, então escrevo ao Beinart, que depois vem morar conosco na época de Natal, e escreve e tira mais fotografias que a review publica. Também, a certa altura, escrevo ao Benham a dizer que queria que ele pusesse o hotel na praia do Vilaine na capa da review.
isso deve... Bom, foi uma chance, porque o mesmo número que publica os meus trabalhos é o número em que a grande embaixada dos Estados Unidos, do Saarinen, a embaixada em Londres, é publicada. Não sei o que é que se passou na review, mas o facto é que aparece a parte do restaurante e dos salões e bares do Hotel do Vilaine é o que aparece na capa da Architectural Review. Peixe, e o encontro com o casal Smithson? O encontro com o casal Smithson, eu queria conhecer os Smithsons e havia um casal que me tinha sido recomendado por um grande amigo sul-africano com quem tínhamos estado, e ele conhecia os Smithsons e falou com eles, e uma noite fomos ter com eles a casa. E foi uma grande paródia, lá levava a caixinha de fotografias e ficamos amigos. No ano seguinte recebo uma carta deles a dizer para ir ter com eles a Royaumont. E eles vieram ter consigo a Lourenço Marques? Mas isso muitos anos depois. E foram visitar as suas obras, Peixe? Foram visitar todas em Lourenço Marques. Não foram para o mato, e depois, quando eu estava na FITS, logo no primeiro ano houve um concurso e eu dei 2 opções para o juiz, para formar o júri comigo e com o Revel Fox, a opção do Peter Smithson ou do Aldo van Eyck. E a universidade escolheu o Peter Smithson. E depois a Alison ainda esteve a ensinar 2 vezes ou 3. E o Peter também ensinou dessa vez. O Peixe tinha então muitos conhecimentos na arquitetura anglo-saxónica, mais do que tinha com Portugal, não é? Tinha mais relações com esse... Não, a única pessoa que eu realmente conhecia em Portugal era o Távora. E qual é que era a sua impressão do Távora? O que é que pensava do Távora? O Távora era um tipo imensamente frustrado, com dificuldades. Eu lembro-me de que no final dos 60 ou no princípio dos 70, o Távora não tinha trabalho, não ensinava, mas tinha grandes dificuldades. E em Moçambique, como é que era o ambiente com os outros arquitetos portugueses, Peixe? Bom, havia um arquiteto com quem eu sempre me entendi bem, que era o Marcos Guedes, que era um arquiteto também formado no Porto, que era também Miranda Guedes, mas era Miranda Guedes de Angola. Quando telefonavam para ele, mas para o meu número, eu dizia que ele era o falso Guedes, mas entendíamos muito bem. Ele fazia as suas coisas e eu fazia as minhas. Com o Tinoco não tinha grande contato, tinha contato com a mulher, com a Carlota, que era professora da minha filha mais velha,
e com uma senhora que era muito afável, muito simpática. Ó Pancho, e agora voltando um bocadinho ao Brasil, o Pancho disse uma vez que tinha sido muito influenciado pela fábrica de peixe e pelo teatro não construído do Rio de Janeiro, do Oscar Niemeyer, nas suas obras. Podia falar um bocadinho sobre essas Não, a antiestruturas? fábrica de peixe era uma exploração de uma forma estrutural um bocado antiestrutural, mas que dava uma imagem estupenda. Afinal, é um disfarce para um edifício que tem um telhado de fibra ao cimento. É assim uma coisa com que todos nós, às vezes, lutamos, que os custos daquilo que queremos fazer são excessivos. E é o que se deve, é o que Niemeyer deve ter passado por para fazer aquela fábrica. Mas ela é, no entanto, uma fábrica com uma presença estupenda, mas é falhada em ser, afinal, uma coisa coberta a fibra ao cimento e com uma estrutura bastante estrutural. Mas o Pancho repetiu essa estrutura um bocadinho na fábrica da Matola. Não, eu fila com um perfil correto, de um arco que distribui as suas cargas através dos pilares. Não é aquele puxar com que Niemeyer estava bastante obcecado. E então, quando ele explora essa forma naquele teatro que ficaria em frente ao museu, ao Ministério da Educação, ainda mais em que ele tem uma estrutura que se desengonça, mas tem uma fluidez delirante, estupenda, mas que havia de dar problemas a engenheiros para fazer aquilo. E a estrutura da Saipal? A estrutura Saipal é uma estrutura absolutamente racional, que é duas parábolas que se metem uma na outra. Tem a parábola do depósito de farinha e que corresponde aos escritórios no primeiro andar da padaria, e tem depois o vão grande, que é uma parábola mais baixa, que é calculada e desenhada rigorosamente com um engenheiro italiano, o Vitale Moffa. Ó Pancho, e da outra vez nós falámos sobre a questão, o Coulterman, quando conheceu o Coulterman em Salisbury com o Tzara e toda essa gente, quando foi o Congresso da Cultura Africana em Salisbury, na Rodésia. Qual é que foi a importância desse congresso para o Pancho? As pessoas que o Pancho conheceu? Bom, o diretor do museu era o Frank McEwen. O Frank McEwen tinha sido nos anos fim dos 20 e dos anos 30, tinha sido um artista em Paris, amigo daquela tropa fandanga toda, e poetas e surrealistas e editores do Minotauro, que seguidamente faz a guerra e dá apoio também a De Gaulle e a Maureux, e quando a guerra acaba é o representante cultural da Inglaterra em Paris. A certa altura, a Courtauld dá uma grande
quantia para que se faça uma galeria de arte na Central African Commonwealth, que era uma fantasia dos socialistas ingleses que queriam juntar, e juntaram, a Zâmbia, a Rodésia do Sul e a Rodésia do Norte e a Nyasalandia num país único que tem minas, que tem terra extremamente fértil, que tem rios, que tem lagos e que já estão no platô superior da África, longe da malária de Moçambique e da tsetse, doença do sono, e ele vem para a Rodésia para participar no projetar da galeria com arquitetos locais e fazer a fundação daquela galeria. E é ele que lança o convite para toda a cultura africana de então estar presente em Salisbury. Eu levo Malangatana, levo outros pintores, levo também os músicos de Zavala, os marimbeiros de Zavala. Faço essa sugestão ao amigo do turismo e da informação. Vai o chefe Machatini com os seus marimbeiros, são o sucesso musical do Congresso, e está lá toda a gente envolvida em literatura africana, escultura africana. Estão lá aqueles especialistas todos. Está também o bar do Museu de Nova Iorque, está o grande crítico inglês de arte, a personalidade que escreve sobre Bacon, está Tristan Tzara, também é convidado. E o Tristan Tzara é que faz a apresentação do Pancho. É Tristan Tzara que faz a minha apresentação. Porquê, Pancho? Porquê? Não sei, ele começou a falar comigo, eu comecei a falar com ele, falava-lhe de Adolf Loos, queria saber qual tinha sido a relação entre ele e o Loos na construção da casa. E depois ele foi mais tarde a Lourenço Marques? Não, ele foi da exposição, apanhou o avião, veio ter connosco. Para ver a sua obra? Sim, ver a minha obra. Também arranjamos uma ocasião para ele ter uma noite com os poetas moçambicanos, amigos. Pancho, e nesse encontro, o Pancho cruzou-se com o Udo Kultermann. Sim, era um jovem alemão, um bocado sobressaltado. E o que é que ele achou da obra do Pancho? Bom, eles gostaram imenso. Eu mostrei quadros, esculturas, alguns edifícios, e tem um acompanhamento verbal que está publicado no vosso livro. Mas o Kultermann, no princípio, estranhou a obra do Pancho. Depois é que aderiu. Como é que foi isso, Pancho? Porquê que ele, no princípio, estranhou a sua obra? Porque ela era estranha. Então, veja o livro dele e toda a gente só fazia caixotes. Eu era o único que punha dentes, que punha texturas, que punha murais, que fazia coisas com curvas. Era assim uma gente à parte. Depois pintava, fazia escultura.
o Alfred Barr do Museu de Nova Iorque dizia, olha, porquê é que tu não vais para Nova Iorque? E eu dizia-lhe, eu não vou para Nova Iorque porque o sítio de onde eu moro é que é para mim o centro do meu mundo. Ó Pancho, essa relação que o Peixe tinha nessa altura com essa gente toda fazia com que o Peixe estivesse muito afastado do que é que se passava em Portugal, não era? Bom, em Portugal e até certo ponto no Moçambique dos portugueses, porque com quem eu tratava era com os missionários suíços, calvinistas, com a Igreja Anglicana, com os católicos a fazer a Machava e a fazer a outra igreja da Matola e variedíssimas outras coisas, e com os estivadores, a gente dos barcos e das descargas dos barcos, que eram companhias sul-africanas ou inglesas, para quem eu trabalhava, ou os bancos ingleses. Quem é que eram os seus clientes, Pancho? Eram as companhias de navegação estrangeiras, a gente da estiva, as casas boas de Lourenço Marques, ou de médicos, ou de estrangeiros, o Salm, o Bosch, das últimas casas dos palácios euclidianos. Mas o Champalimont também. Bom, o Champalimont foi um breve episódio com um senhor absolutamente autocrata, ditatorial, que me quis trazer para Portugal com exclusivo. Imagino o que é trabalhar para os Champalimont e não poder trabalhar para mais ninguém. É ser o desenhador do Champalimont. E é para o Champalimont que vai fazer aquela fábrica na Mantola, que depois não constrói. Não é? Não, aquilo era só a oficina. Eu fiz o pilar que marca a entrada para a fábrica. Aquele pilar com os espetos. Depois desenhei a portaria da fábrica, que não se construiu. A oficina. Há também uma piscina para o pessoal, uma grande piscina. Depois ele manda-me para a beira para fazer um arranjo das instalações na beira. Falou também de ir para Nacala, de onde ele estava a acabar uma fábrica de cimento. A seguir pediram-me um pavilhão para a FACIM, que é a Exposição das Indústrias e Comércio. Quando eu digo que não vou para Portugal trabalhar para ele corta todos os projetos que estão. O Peixe ainda foi uma segunda vez ao Brasil, não foi? Ainda voltou uma segunda vez ao Brasil, nos anos 80. Eu voltei ao Brasil quando ia a caminho de Los Angeles. Mas isso é em 82. E o Pancho estava muito interessado na arte déco no Brasil, não foi? Não, o meu interesse na arte nouveau é 61. 61. Depois eu falava muito da arte nouveau brasileira e o Peter Cook tem uma ida ao Brasil e fala com um jovem que anda a colecionar, um jovem brasileiro que anda a colecionar coisas da arte nova,
e que anda a fazer também desenhos, arte nova. E ele dá-lhe a minha morada e ele escreve-me para Moçambique, já no fim. Não sei o que aconteceu aos papéis que ele mandou e tudo isso. Mas havia um brasileiro que procurava também estabelecer. Ó Pancho, deixa-me só aqui para ver se nós recapitulamos. Em 61 o Pancho vai ao Rio. Vai mais aonde? Eu começo em São Paulo, vou para o Rio, faço aquele giro de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Brasília, voltamos. Depois tenho passagem para ir para Olinda. Não sei se Olinda é depois da Bahia, vou para a Bahia, vou para Olinda, vou para a cidade que está próximo de Olinda. Recife. De onde estiveram os holandeses. É Recife. É Recife, ok. Depois de Recife, vou para uma pequena cidade que tem um campo de aviação militar, de onde os aviões ingleses da British Overseas Airways, os Comets, sabe o que eram os Comets? Era o primeiro avião a jato que acabou por rebentar no ar com a gente que levava. Era o primeiro avião a jato que fazia o voo atlântico de Lisboa a Recife. Metia gasolina como é que se chamava essa aldeia? Acabamos por ficar num hotel em que os quartos o teto era todo corrido. E então não tinha camas, tinha redes. Ó Pancho, o que é que se recorda de Olinda? De? Olinda. Olinda estava muito maltratada na altura, estava muito arruinada, muito feia. Era mais terrível que a ilha de Moçambique. Então, também uma coisa que eu queria ir ver era Ouro Preto, mas não cheguei a ir a Ouro Preto. E havia um hotel do Niemeyer, muito contido, com gradilhas de madeira, que eu tinha gostado de ver e também de ir ver a obra do Aleijadinho, que tinha comprado o livro de Bazin sobre as esculturas do Aleijadinho. Quem é que o Pancho acha que é mais importante, o Oscar Niemeyer ou o Lúcio Costa? Bom, como arquiteto criativo, o Niemeyer teve um período extremamente criativo. Depois ele passou só a fazer esquiços e desenhos, que alguém mais depois elaborava noutras coisas. Os desenhos que ele fazia no livro do Papadaki eram extremamente fortes, eram esquiços. E os desenhos do Yacht Club são extremamente bem texturados. A única coisa que os estraga é a vegetação corbusiana das árvores. O Yacht Club é um upgrade do Corbusier? Não, o Yacht Club, se tem alguma influência, é o perfil das primeiras casas que Marcel Breuer faz na América, dos telhados, que são em parte também os telhados para uma caleira central daquela casa de férias que Corbusier faz, que aparece no último livro de Antes da Guerra.
Ó Peixe, havia uma arquitetura tropical ou não? Diziam que havia. Diziam que havia uma arquitetura tropical Sim, e o Peixe acha que sim. acho que ela era mais fingida do que verdadeiramente tropical, porque o tropical é que haja movimentação do ar e que haja sombra. E os telhados assim são contrários a tudo isso, porque a varanda não tem sombra nenhuma. Havia as grelhagens, eu pus grelhagens em minha casa, depois meti uma janela do outro lado para haver ventilação cruzada, porque tinha também feito um desenho que a casa toda era ventilada por uma coisa que ficava saída na cobertura, que se abria e fechava com taipais durante o inverno ou no verão, para haver uma ventilação central que não funcionava como eu tinha esperado que funcionasse. Isso é que era a arquitetura tropical. Essa é que era a arquitetura tropical. Não é? Essa é que teria sido a arquitetura tropical, que depois foi ao ar com o ar-condicionado, com os aparelhos, com a chegada do ar-condicionado. Os aparelhos de ar-condicionados começam a chegar no princípio dos 60. E então é um delírio, porque está super fresco. Até toda a gente se constipar repetidas vezes